cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre intolerância com as religiões de matrizes africanas e de como a sociedade lida com a diversidade. Esse tema já foi tratado aqui no Cidadania, mas nunca é demais retomá-lo, no exato momento em que a população está se manifestando sobre todos os assuntos. E a manifestação religiosa é um desses assuntos na ordem do dia. Mas o que não dá para tolerar é o retrocesso aos tempos do Brasil colônia, em que os negros eram violentados até mesmo na sua fé. Estes rastros coloniais ainda não foram apagados, mas isso precisa ter um fim. E para falar sobre esses assuntos, os nossos convidados de hoje são o Doté da Casa de Caridade Baiano Zé Pilintra e Caboclo Tupinambá, Pepe Cedrez. O Untó Wellington Soares, da Casa Undeme de Togum, de São Paulo, que ele veio aqui participar com a gente também. E o historiador e professor aqui da FURB, Edson Lucas Fabrício. Vou começar a nossa conversa de hoje, o nosso debate de hoje, com Pepe Cedrez. Pepe, a intolerância, como que ela ocorre? Assim, vamos começar, né, falando do dia a dia, né? Como que essa intolerância ocorre, principalmente na tua casa, com as manifestações, né, com as ritualísticas que você faz. Obrigado por vir à Cidadania. Obrigado mais pelo uma convite, vez, né? Carlos, mais uma vez. Bom, primeiro eu quero falar sobre a própria palavra intolerância, né? Porque quando eu falo em tolerância, falo em ser tolerado, eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado, né? pelo que eu faço. Então, é muito mais a gente tem que combater a falta de respeito do que a intolerância, porque não me basta ser tolerado. Acho que tolerado é pouco. Eu quero ser respeitado pelo que eu faço e assim como eu respeito a cada uma das religiões. Nós, na nossa religião, na nossa casa, já aprendemos desde cedo que as religiões são vários caminhos que levam a uma possível salvação. Eu não acredito que só a nossa religião vai nos salvar. A minha religião me serve, ela é muito importante e a melhor para mim, e neste momento também. Eu acredito e sigo os preceitos e princípios da minha religião. Mas oriento os que são iniciados na minha casa também, que se não estiver servindo para ele, se não for um bom lugar, ele procure outra religião que lhe faça bem também, e vamos respeitar. Tivemos casos assim, de pessoas que saíram lá de casa e se encontraram em outras religiões e são felizes e nos damos muito bem. E não temos nenhum problema, muito pelo contrário, né? A intolerância e a falta de respeito se dá, me parece, pela falta de conhecimento também. Hoje em dia já não é mais tão grave, a gente não vê tantos casos. Nós nunca tivemos a nossa casa invadida, por exemplo, por policiais, mas ao mesmo tempo nós vemos há 2 ou 3 anos atrás, em Jaraguá do Sul, isso ocorreu numa sessão de Umbanda, onde os policiais invadiram o ritual, prenderam a mãe de santo manifestada numa entidade, levaram um menor de idade preso também. E a gente percebe na casa o quanto varia a forma como cada um dos filhos dos iniciados é respeitado, conforme ele está inserido na sociedade. A parte da questão religiosa, mas depende do local onde ele trabalha, depende muito de como ele lida com isso, também as relações que ele estabelece entre sua religião e o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então, me parece que isso vai norteando o caminho que ele vai trilhar também com relação à sua religião e à sua inserção na sociedade. Eu procuro orientar lá em casa que seja livre, que não negue a sua religião, que não afronte nenhuma outra religião. Nós não queremos, como eu disse, converter ninguém. As pessoas nos procuram e são atendidas na nossa casa e orientadas, mas podem ser atendidas em outra casa. Eu respeito todas as religiões, desde que elas façam o bem e que para você estar bem não faça mal a ninguém.
que é, Esse é o princípio, né? é o respeito mesmo, de respeito e de igualdade mesmo, de pensar que todos temos o direito de seguir aquilo que acreditamos, aquilo que nos faz bem. O Untó Wellington Soares, de São Paulo, obrigado por vir aqui o Cidadania também, né? E estar aqui com a gente discutindo essa questão. Eu, assim, só para o nosso telespectador entender, o Untó vem a ser é no Candomblé ou na Umbanda? Do Candomblé. Do Candomblé. Obrigado pelo convite. O Untó, ele se assimila a um Ogã dentro do Candomblé, da parte do Candomblé da nação Queto, né? Eu sou de Jeje-Marim. E o Untó é quem zela pela casa, que cuida das casas de santo, que cuida dos tambores, que zela pelo dono da casa, né? Ele é o responsável por 90% do que acontece dentro da casa. E você, fazendo um olhar assim dessa questão das religiões de matriz africana em São Paulo, né? Como que essa questão da respeitabilidade ocorre em São Paulo? Hoje o respeito lá em São Paulo pela religião de matriz africana tá grande. As pessoas respeitam mais, as pessoas não têm mais maus olhos sobre a religião de matriz africana. Eles enxergam melhor, aceitam tudo. Hoje tem marcha para tudo quanto é coisa. Tem marcha para Iemanjá, tem marcha para Ogum, então para a Avenida Paulista, o Parque do Ibirapuera, né? Tem em Santos todo ano em dezembro, a festa de Iemanjá, que são 3 dias de festa em Santos. Então hoje eu acho que a religião de matriz africana ela tá sendo bem respeitada em São Paulo. Nós temos também a presença do Edson, que ele é professor aqui do curso, professor de História, também professor das Ciências da Religião aqui na FURB. E, Edson, a gente está com essa temática, né, da questão do respeito, né, às manifestações religiosas. Eu queria saber como é você ministrar a aula, né, tratando de assuntos relacionados a religiões de matriz africana. Bom, primeiro queria retomar essa questão da intolerância. Eu acho que a própria ideia de tolerância também, ela se enquadra nessa coisa da concessão, né? Olha, eu te tolero, eu faço uma concessão a você, né? Então, mas eu acho que está num patamar hoje das discussões que elas estão muito mais avançadas no sentido do respeito à diferença mesmo, né? Então, a ideia de uma diferença religiosa e do direito à existência dessa diferença é que tem pautado hoje, ainda que nós vemos, né, muitas manifestações de intolerância, mas eu acho que se caminha no sentido de eu ter direito a ser diferente e de ser respeitado nessas diferenças, né? No que diz respeito à sala de aula, eu acho que é uma discussão que é impossível, quando se fala de história do Brasil, a gente não falar da questão religiosa, principalmente de matriz africana. Então, em sala de aula, eu costumo trabalhar com os alunos, é indissociável da história do Brasil a questão da presença do negro, né? Então, desde o período colonial, eles estão fazendo parte da nossa sociedade, eles constituem a nossa sociedade. Então, há uma ideia de que até as próprias teses do Gilberto Freire, da formação da sociedade brasileira de brancos, europeus, portugueses, negros e indígenas, né? Hoje é impossível compreender a história do Brasil sem a gente levar em conta a contribuição africana, né? Então, ela está presente em toda a Constituição do Brasil enquanto nação, enquanto povo. Então, é indissociável da prática nossa em sala de aula e dos alunos, que vão ser os futuros professores também, se furtar dessa discussão em relação à religião africana. Então, inclusive tem um historiador que eu gosto muito, né, que ele escreveu um livro chamado Trato dos Viventes, que fala da questão da escravidão, que é uma discussão hoje que está muito acesa no Brasil, né, porque de um tempo para cá se produziu muito nessa área da escravidão, e é impossível a gente falar de negros sem se remontar a esse passado escravista, né? Então, ele diz que durante muito tempo a história do Brasil foi interpretada como a história de
o ciclo da cana, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do café, e hoje se tem uma compreensão de que nós tivemos apenas um ciclo econômico, que foi o ciclo do trabalho escravo, então um ciclo de mais de 300 anos, né, desses negros no Brasil. Então é uma página da história que a gente não pode simplesmente virar, ela está o tempo todo aí, batendo nos nossos livros didáticos, que ainda falam muito pouco, né, da presença do negro, das religiões africanas, mas que está o debate aberto e cada vez mais candente para a gente fazer esse debate, né? Então, acho positivo também essa nossa conversa aqui nesse sentido. Bom, a gente está tratando aqui no Cidadania hoje, né, do respeito às manifestações religiosas. Estamos fazendo um olhar aqui às religiões de matriz africana. A gente vai fazer um intervalo e na volta nós vamos aqui tratar da questão da Umbanda e do Candomblé em Blumenau, de como essas manifestações ocorrem aqui na nossa cidade. A gente já retoma o nosso assunto.